no versículo de número Apocalipse 1, 9. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. A todo tempo. A todo tempo. Apocalipse 1, 9. A visão de Jesus glorificado. Então João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Efésios, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como um que refina numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O rosto brilhava como um sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer, pois destas, quando ao ministério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que se pusesse à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achassem mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, contudo, a teu favor que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor dar-lhe-ei de que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. A carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: as coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para que seja posto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. A carta à igreja de Pérgamo, em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, foi minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenham todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí, os teus sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e pratiquem a prostituição. Outro assim também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Porquanto, arrependa-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A carta à igreja em Tira. Ao anjo da igreja em Tira, escreve: das coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o toleres que essas mulheres, Jezabel, que a si mesmo se declaram profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos e pratiquem a prostituição, e ao comerem coisas sacrificadas a ídolos. Espera um pouquinho só, irmão. Você viu que aqui essas mulheres que ele está falando são mulheres que se promovem como profetizas, entendeu? Tá? Estou dizendo que mulher não pode pregar. Aqui a Bíblia está mostrando para a gente que são mulheres que se promovem, são mulheres que se autodenominam profetisas. Tá bom? Vamos continuar. Comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dá-lhe tempo para que se arrependesse. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo a vossa obra. Digo, todavia, a vós, outros, os demais de Tira, a tanto quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. E ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
A carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes que vive e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tendes, contudo, em Sardes, uns poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo que nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessareis o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Estamos acabando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tendes pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra de minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor farei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A última carta é a carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e quem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois disse: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para ti vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim que vejas. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Se, pois, zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pesado, né? Pesado. Deus não alivia. Não tem remédio, né, para aliviar. Ele
mostra o seu foco, o seu propósito em nossas vidas. Quando eu vi essas cartas e comecei a lê-las, eu percebi que o quão algumas igrejas estavam fora da presença do Senhor. Deus, o Senhor Jesus, Ele esmiuçou as pessoas da igreja. Ele foi vendo cada atitude de cada um, aonde um era forte, onde o outro não era forte, aonde uns estavam errando, outros era aprovado. E, pessoalmente, comecei a me examinar também. Porque, muitas das vezes, quando eu li a Bíblia, eu queria parecer com Josué, com Davi, ser como Caleb, ser como Daniel, como Samuel, como Moisés. E eu também não gostava de me comparar, nem me comparava com Isaú. Falava, por que Isaú fez isso? Por que Saul fez aquilo? Por que os 10 espias fizeram aquilo outro? Mas como eu começo a examinar as minhas atitudes, eu começo a perceber que aquilo que eu não gostava nesses homens reflete em mim. Porque às vezes, e muitas das vezes, peco e erro, igual até maior, esses homens. Mas tento me esconder. A verdade é essa. A sinceridade tem que estar presente. A pastora falou sobre isso. Eu até fiquei assim, falei, opa, Deus está falando. Deus sempre está falando. Não depende de mim afirmar isso. Deus sempre está falando. Não depende das pessoas afirmarem que os tempos estão chegando. Nós estamos vendo que os tempos estão chegando. A Bíblia fala que a terceira parte da humanidade seria exterminada. O que nós estamos vendo hoje? Que números exorbitantes de mortes estão sendo declarados a cada dia em cada região deste país, ou em cada região mundial. As coisas estão acontecendo. E o Senhor está chamando a tua igreja. A Bíblia me afirma que o próprio Jesus disse, será que eu encontrarei fé quando voltar? Será que as pessoas estarão dedicadas ao Senhor como quando eu voltar? Será? A pastora pregava semana passada, no domingo passado, me chamou muita atenção, de voltarmos a como estávamos, como éramos antes. Examine você e veja se a tua atitude para com Deus está da mesma forma que quando você chegou. Vê como você está hoje para o Senhor. Precisamos nos alertar como igreja. Precisamos nos alertar, querido. Temos contra nós já uma resistência natural contra as coisas do Senhor. A própria carne, a Bíblia nos afirma que em Gálatas 5:17 há uma milícia entre o espírito e a carne. A carne, ela tende para as coisas desta atitudes contra o Senhor. A carne é isso, não é a carne, é a atitude contra o Senhor. Porque o que leva você a pecar não é sua carne natural, não é essa matéria. É o desejo da carne. São duas ações dentro de você que você precisa, como se diz assim, dar força para quem você quer que ganhe. E o Espírito, ele luta e tem prazer nas coisas do Senhor. Ele quer voltar ao Senhor. Ele quer buscar a santidade. Ele quer buscar estar mais unido com o Senhor. Eu estava acordando 7 horas da manhã hoje, acordando meus filhos, brincando com eles. Quer dizer, tocando assim neles para eles acordar, né? Tipo, acorda aí. Né? De repente eu me deparei com uma atitude e eu falei, nossa, que tremendo. Já se dá para dizer isso. Eu deitei, fiquei olhando para cima e comecei a pensar. Nossa, como é bom, né? Eu acordar e voltar para a cama. Tem uma sensação boa. Temos horário para se cumprir na semana. Certo? Ok? Então temos um horário para acordar, ok? Na segunda-feira nós colocamos uma certeza, vamos acordar esse horário e não podemos passar desse horário. Quando você acorda pela manhã, você tenta até esmorecer o corpo. Para você falar, não, eu preciso sair, você sai.
Não, 5 minutos eu vou atrasar. Você tem isso na cabeça. Se eu ficar 5 minutos na cama, eu vou atrasar. Ok? Ok. Isso foi na segunda-feira. Aí, passado o dia, vem a terça, vem a quarta, cansaço, dorme tarde, as lutas, problemas de comer uma comida e não conseguiu dormir. E aí você chegou na quarta-feira. Na quarta-feira, quando você acorda de manhã, você já... 5 minutinhos. Aí você fica aqueles 5 minutinhos. Vai vendo. Vai vendo, irmão. Como é que é? Como é? Se você vai deparar com algumas coisas assim na sua vida. 5 minutinhos. Aí o corpo parece que... Nossa, 5 minutinhos fizeram efeito. Estou bem. Não cheguei atrasado. Que legal. Que bom. Quinta-feira. Só que você lembra que você quebrou algo? Aí, a segunda-feira era atraso, não era? Mas quarta-feira já não é tanto assim. Cheguei no horário ainda. Então, chegou a quinta-feira. Aí você estica mais um pouquinho. Aí você quebrou 5 minutos, mais 2,5. 7 minutos e meio. Você já quebrou um princípio que você tinha colocado na segunda-feira. Quebrou ele 1,5 vezes. Certo? Na sexta-feira você faz a mesma coisa. Você se dobra. Porque o corpo ele faz isso. A tendência é você folgar mais. E aí você ainda não chegou atrasado. Mas, se você vai juntando, o que vai acontecer lá no final? Você vai ter uma constância de atraso. Eu vejo um rapaz falar para mim, cara, eu só chego atrasado. Por quê? Você quebra os seus princípios. Você já percebeu que o pecado ele é sutil? Sutil. O pecado é sutil, irmão. É sutil. Tá? Quero dizer para você que o pecado é sutil. Ele é sutil. Você não percebe. Pequena dose. De repente é uma palavra que sai da sua boca e você... Opa! De repente, de novo, você fala ela mais uma vez. Quando você vai ver, é mais vezes está acontecendo. Eu estou falando de palavra para você entender, é coisa simples, tá bom? Mas eu quero que você entenda como é ardiloso o pecado. Quando você vai fazer, você já está falando várias vezes a mesma palavra, já está saindo, o seu linguajar já é outro. E você só vai perceber no final, falei, nossa, agora eu percebi o dano que é o pecado. Ele começa sutil, faz com que você não perceba sutileza, mas você, no final você vê, você só vai perceber, nós temos essa tendência de perceber só como é na última instante, ou quando alguém fala para você, irmão, a língua aí, ô irmão, presta atenção, irmão, isso quando as pessoas te chamam a atenção, ou senão Deus vai lá e coloca uma pessoa do mundo para falar, eita, hein? Oi, você não é cristão? Amém? E nós vamos quebrando. É igual a mulher. Vamos voltar lá para o Éden, que sempre a gente tem que voltar lá ao princípio da queda. O que nós estamos vivendo hoje são decorrentes desta queda, como está a humanidade hoje, como estão os jovens de hoje, como estão as autoridades hoje, como está a nossa saúde hoje, são decorrentes de lá da queda. Não estou dizendo que foi culpa da mulher, não, querido. Não sou machista nesse ponto. Não tenho esse poder para dizer quem foi o culpado. Quem sou eu para falar? Sou um pecador também. Estou na mesma linhagem. Se não fosse a misericórdia do Senhor de ter pagado os meus preços, e sobre Ele eu depositar todos os dias as minhas falhas. Lembra que eu tenho falhas? Mas, Senhor, eu quero ser cristão. Eu quero ser um cristão, eu sei que eu tenho falha de Jacó, eu sei que eu tenho falha de Esaú, eu tenho falha de Judas até mesmo, mas eu quero ser um cristão. É isso que depende a nossa vida, da misericórdia do Senhor, de nos reconhecer, porque muitas das vezes o que nós fazemos é olhar para os outros, é olhar para o sistema e ficar olhando, e não examinamos. Por isso a necessidade que a Bíblia, que Paulo nos afirma na Santa Ceia, examine, pois, o homem a si mesmo. A necessidade de examinar, de ver o que está acontecendo com você. Ei, perceba, Cristo Jesus, Ele chama, através da carta de Paulo, que ia ser lida em todas as igrejas, e Ele disse, é para ser lida em todas.
O que eu disse em Sardes é para falar na Laodiceia. E o que disse em Laodiceia é para falar em Pérgamo. Pérgamo, desculpa. Amém? Examina. Estamos vendo, Deus está falando conosco. Querido, é muito fácil. Às vezes você, vou falar de mim, sintoniza no Face, estou lá, assistindo o pastor. Oh, glória, aleluia. Dá um café, mulher. Deixa eu comer um prato aqui. Oh, amém, pastor. Opa, tudo bem? Que está pensando no jornal? Hã? Pastor, amanhã acabou o culto. Agora estou... Que é isso? Que é isso? Que adoração é essa? Estou com meu coração onde? Será que eu estou, como a pastora disse semana passada, será que eu estou querendo realmente estar ali? Eu digo, tem pessoas que trabalham, eu sei disso. Mas quando você está na sua casa, quando você está com a sua família, ei, lar cristão, viu? Irmãos, em nome de Jesus. Viu, família que está aí, minha família que está aí, lar cristão. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos orar mais, louvar mais. Precisamos, irmãos. O que está acontecendo é que nos últimos tempos agora, vamos ser pesados. A iniquidade está sendo se espalhada. E ela não tem, irmãos, sutileza para entrar. Ela entra na TV, no jornal. Não adianta você estar lá na presença do Senhor, daqui a pouco um vizinho liga o rádio numa música, você... Ai, Jesus. E os jovens parecem esponja, nossos jovens, né? Aprende mais as coisas do mundo que... Fala um louvor aí. Canta a música do mundo. Pá. Canta outra. Pá. Gente, onde vocês aprenderam isso? Estão aprendendo o quê na escola? Meu filho... Eu vou falar aqui, tá? Vou falar assim, eu conheço famílias que se você perguntar para o filho quanto que é 1 mais 1, ele não sabe. Mas, irmãos, a música que não edifica está na ponta da boca. Lembra que eu falei que a sutileza do pecado, ele vem através da música, vem através de televisão, vem através do celular. Do trabalho. Desculpa, irmão, eu quero o céu. Você quer o céu? Eu quero o céu. Eu quero muito o céu. Eu estava vendo que eu estava longe do céu. Estava muito longe. Eu comecei a me examinar. Estou falando para você porque eu comecei a me examinar. Comecei a me examinar. Comecei a ver a minha vida. A pastora falou aqui, eu preciso rever os meus passos. O anjo da igreja falou aqui no domingo passado, usando a nossa pastora. E eu, a Bíblia fala o quê em Apocalipse? Que tem ouvidos, ouça. É para ouvir ou para ouça? O que está pedindo? Botar em prática, examinar. A pouca leitura da Bíblia na casa, ela arruína um lar cristão. A pouca adoração do Senhor numa casa, ela arruína um lar cristão. Nós precisamos nos unir mais como família. Tudo bem, meu filho ora, minha filha ora, eu oro, mas tudo dividido. Temos que nos unir como cristão e adorar o Senhor. Não sei se esse é... Mas é algo que Deus, vamos dizer assim, é algo que eu preciso fazer. Algo que me chamou a atenção. Porque quando eu estava no começo, eu falava, Deus, me dá um lar, no meu lar eu quero ter um lugar para a tua adoração. Senhor, eu quero ter um lugar que eu vou colocar minha Bíblia lá, eu vou colocar o óleo, e vou fazer as orações todo dia de manhã ali, vou ler, vou ter um devocional de manhã para o Senhor. E ali estava na luta mesmo assim, estava no joelhinho, um tapetinho suado, ali de manhã, no frio, mas estava lá. Agora que está na casa, está com carpete, uma almofada mais, aquele banco, você fala, glória!
Aí, não, hoje não, Jesus. O cobertor tá bom. Tinha aquele cobertor fino, sabe, irmão? Não é cobertor fininho, antigamente. Era assim, ó. Você não sabia se dormia ou ficava acordado a noite inteira por causa do frio. Agora tem aquele cobertor de lã, que é desse tamanho assim, né? Nossa. Você dorme e fala, ai, estou nos braços de Jesus. Aleluia. Dorme que é uma beleza. Oh, Senhor, glória. Oh, aleluia. Eu vou trabalhar. Antigamente era sofrido. Até para dar um paninho assim, e ficava ali, Senhor, abençoa, Pai. 3 horas da manhã, estava na porta da igreja, tomei uma chuva, mas tomei uma chuva. Foi tanta chuva que, sabe aquele guarda-chuva grande? Fiz um propósito com os irmãos de estar na igreja orando 3 horas da manhã. Louco. Mas essas loucuras, né? É gostoso isso. Eu não tenho mais isso. Pergunta o pastor, estou com a chave da igreja na mão. Pergunta ver quantas vezes eu vim. Ainda fala assim, opa, te colocar no silencioso. Irmão. Se você não começar a falar, mostrar as suas falhas para você mesmo, fala assim, aonde eu estou? Que céu que eu vou? Vai para o céu. Meu pastor falava que tinha céu. A boca da onça também tem céu. Né? 3 horas da manhã. Saindo. Minha esposa, onde você vai? Naquele tempo não tinha filhos. Casinha pequena, irmão. Olha o tamanho desse negócio da minha cozinha. Ali, ó, secadinho. Aí um pouquinho onde o Alisson está, já era meu quarto. Ali, tá vendo? Viu, Alisson? E um guarda-roupinha aqui, uma janela. Minha mãe ainda foi lá visitar. Ela dormiu com a minha esposa, eu dormi no sofá. Tinha um sofazinho que eu dormi a noite inteira. Assim. Aí glorificando ao Senhor. Acordei de manhã novo. Tchau, gente, vou trabalhar, glória a Deus. Hoje, vai em casa, mãe. Estou na sala. Na minha cama eu não vou sair. Uma chuva, irmão, uma chuva. A chuva vinha assim, vinha assim, vinha assim e vinha assim. O guarda-chuva quebrou. O guarda-chuva novo quebrou. E eu falei, será que eu volto para casa? Será que eu não vou? Será que não é o sinal de Deus para mim não ir? Eu falei, o sinal de Deus é para mim ir. E molhado. E estava frio, tá? Estava frio. Subi aí. Igreja em cima, no centro de Poços de Caldas lá, né? Subi. Irmão, a gente fazer isso não é por causa de nós, não. O Espírito Santo que vai. Que impedimento tinha bastante. Tinha mais impedimento do que vai. E o Espírito Santo fala só uma vez, vai. Não fica, vai. Não, vai. E você sente aquele vai fica ecoando. Você não consegue, mas ele falou para mim ir. Fica ecoando. Vai. Quando você não chegar lá, você não... Irmão, a roupa secou. Eu orei das 3, consegui orar com a força do Espírito Santo. Tá, querido? Né? Porque eu sou o mesmo Macário daquele tempo, mas cadê que eu estou da igreja? Com a força do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Consegui orar das 3 às 6 da manhã. E a roupa secou. Eu pedia tanto fogo, Senhor, fogo, caiu. A roupa ficou sequinha. Claro, a bota já ficou um pouquinho molhada, mas já dava para usar. Molhou a bota, irmão. Eu subia na escada. Falei, Jesus, peguei um dilúvio. Senhor, o mundo vai acabar em água, só pode. Vai chover até eu chegar na porta da igreja. Quando eu botei o joelho no chão, bufo. Falei, Senhor, ô glória. Querido. Não estou falando para chamar a atenção de ninguém, estou falando o que eu faço na minha casa. Como eu estou hoje, eu ouvi a voz do Espírito, do anjo da igreja. Irmão, não desista. Não desista. Acautelai do fermento, é pouquinho. Jesus fala, acautelai do pouco fermento, é das doutrinas. Acautelai. Do pouquinho, não precisa ser muito, não. Sabe? Acautele. Quero terminar. Sabe por que eu procurei essa palavra? Sabe por que Deus falou comigo dessa forma? Em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo de número 6, eu fiquei muito preocupado com essa palavra. E eu procurei, irmãos, ajuda, procurei em livros. Então, eu procurei meu pastor, né? Estava com tempo.
Tem que procurar. Irmão, amo o seu aprisco, viu? Vou dizer para vocês, amo o seu aprisco, irmão. Eu viajo por aí. O quanto você é atribulado, é tentado, olha... Eu agradeço os irmãos que oram pela gente quando a gente viaja. Eu agradeço mesmo, porque o inimigo, ele é traiçoeiro. Ele parece uma serpente enrolada, gigante, para te tragar. Em Hebreus 6, no capítulo de número 4, os perigos espirituais. No livro de Hebreus, no capítulo de número 6, versículo de número 4 diante, diz: é impossível, pois, que aquele que, uma vez, foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é possível. Outra vez, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o fim é ser queimada. Eu falei, como é que é, Senhor? Como assim, Senhor? Senhor, eu estou pecando. Eu pequei. Estou fora. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Eu não posso voltar mais. Não tem mais chance para mim. Aí eu lembrei do dia do meu batismo. Quando eu desci as águas. Quando eu senti a presença do Espírito Santo, irmãos. Oh, Deus. Que paz é aquela? Que paz é aquela, irmão? É algo tão íntimo de você com o Senhor. Tão íntimo. Você sente você nasceu de novo. A verdade é essa. Você nasceu de novo. É como se tivesse tudo aquelas atitudes que eu tivesse tomado sem saber quem era Jesus, na sua ignorância, fosse apagada. Você tivesse como um papel branco. Só faltava o céu. Só faltava o céu. A minha esposa foi comigo no mesmo dia, nós fomos batizados, uma paz. E foi também no dia de eleição, só que era para presidente. Batizamos de manhã bem cedo, numa água fria e gelada, no rio. E rio é frio, né? Aqui no Embu. De repente, onde nós estávamos batizando, abriu. Um clarão, foi abrindo a nuvem, eu fiquei olhando para cima, foi abrindo assim o clarão. Eu falei, eu vou ver um anjo agora. Vou ver um anjo. Foi abrindo daquela escuridão que estava, aquele tempo nubloso, quase para chover, garoando. Foi abrindo um clarão. Aí eu batizei a minha esposa. E aí começamos a louvar o Senhor. Aquilo foi abrindo. E o dia foi raiando. E a paz, irmãos, que bênção. Aí eu ouvi aquele louvor. Feche os teus olhos. Lembra do seu dia do teu batismo. Lembra quando você desceu as águas. Quando você olhava o rosto do seu pastor. Você não conseguia nem resistir a olhar o rosto do seu pastor. Daquele homem que ia levar você ao novo nascimento. Tinha alguma luz que você percebia, que você não conseguia nem olhar a autoridade que estava sobre ele naquele momento. A Bíblia fala que os céus se alegram no arrependimento de um ímpio. A festa nos céus, no nosso novo nascimento.
Oh, fico a imaginar o dia que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono